Boa noite, graça e paz, aleluia, mais uma live. Deixa eu ir enviando aqui alguns convites enquanto a gente fica aí nesse louvor maravilhoso, aleluia. Vamos iniciar aqui nossa live para a glória de Deus, aleluia. Deus tremendo, fiel. Aleluia. Meu coração na tua balança, pesa da será minha confiança. Deixa eu colocar aqui pra gente iniciar. Aleluia. O meu coração em pedaços clama por ti. Eu sair, eu sou da rua. Faça o que quiser de mim. Aqui, vamos dar início já. O meu coração não precisa de mais esse amor. Ao som de Tamires Garcia, que eu amo Tamires Garcia. Amo Tamires Garcia. Boa noite, minha amiga Lúcia. Glória a Deus. Seja bem-vinda. Saudade de você, mulher de Deus. Como é que você tá? A paz. Vai enviando o convite aí, Lúcia, pra gente iniciar a live. Tá dando pra você ouvir aí, Lúcia, o louvor? Coloquei um louvorzinho pra gente hoje. Aleluia. Enviando aqui alguns convites. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que bom. Aleluia. Que mais nada. Depois você coloca a Lúcia para você ouvir. Eu vou abaixar um pouquinho, tá muito alto aí. Vou abaixar um pouquinho pra gente orar. Já são 9h06, vamos começar nossa live. Pega aí a sua Bíblia, a sua agenda. Pega a sua caneta para anotar. Vamos orar pra gente poder ouvir a palavra. Amém, Lúcia? Glória a Deus. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vou amassar aqui um tiquinho. Graças, esse louvor é maravilhoso. Quando eu vou orar, eu coloco Tamires Garcia, sempre. É difícil eu colocar outro louvor quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus. Principalmente madrugada. Eu amo Tamires Garcia. E são cartas de amor ao Senhor. Eu sinto como se ela estivesse escrevendo cartas. É como se ela fosse escrever cartas para o marido. Né? São cartas de amor para o Senhor. Eu falo que os louvores de Tamires Garcia são cartas de amor ao Senhor. Então fica a dica aí para você ouvir Tamires Garcia. Amém? Feche teus olhos. Vamos orar para a gente dar início. Boa noite, Claudinei. A paz, seja bem-vindo. Peguei sua Bíblia, sua agenda para anotar, uma caneta. Vamos começar a nossa live sem demora. Né? O pessoal depois vai entrando. Eu gosto de começar certinho para não ficar tarde. Amém? Feche teus olhos aí, vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, te adorar, ó Pai. Senhor, que no nome de Jesus eu possa
guardar a nossa casa, toda a nossa parentela, a nossa vida debaixo das tuas asas, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos ouvir a tua voz através desta palavra de hoje. Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, que todos possam estar atentos, ó Pai, à tua voz, porque nós estamos vivendo tempos difíceis e precisamos ouvir ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite. No nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Gênesis 19. Abre aí comigo, Gênesis 19. Aleluia. Gênesis 19, vai abrindo aí. Aqui. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 26. O Senhor me trouxe, boa noite, minha amiga, graça e paz, Michele, aleluia. Gênesis, estamos iniciando, Michele, Gênesis capítulo 19, abre aí, vai pegando a sua agenda, sua caneta. Eu comecei aqui com um louvor de Tamires Garcia e oramos que o Senhor possa falar conosco esta noite. Estou dando um tempinho para você abrir aí, Michele, Gênesis 19, ou então vocês anotem e depois vocês meditem, ok? Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. Eu quero ler até o verso 26, eu quero correr aqui um pouquinho, porque como é um pouquinho grande, mas é para que a gente possa ter uma expansão aí da palavra, do que eu quero trazer para nós aqui, porque o Senhor falou muito comigo nessa passagem. Ele fala com a gente primeiro, né? Gênesis capítulo 19 diz o seguinte: E vieram 2 anjos a Sodoma ao entardecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se para encontrá-los, e ele curvou-se com a sua face em direção à terra. E ele disse: Eis agora, meus senhores, entrai, rogo-vos, na casa de vosso servo, e ficai a noite toda, e lavai vossos pés, e levantareis cedo e ireis no vosso caminho. E eles disseram: Não, nós permaneceremos na rua toda a noite. E insistiu com eles grandemente, e foram com ele, e entraram em sua casa, e ele lhes fez um banquete, e assou pão ázimo, e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e lhes disseram: Onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Traze-os fora até nós, para que possamos conhecê-los ou deitar com eles, que é algumas traduções. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. Ou seja, Ló saiu e fechou a porta. E disse: Rogo-vos, irmãos, que não venhais a agir tão perversamente. Eis que tenho 2 filhas que não conhecem homem. Suplico-vos, deixai que eu as traga a vós, e fazei a elas o que for bom aos vossos olhos. Porém a estes homens não façais nada, pois eles vieram sob a sombra do meu telhado. E eles disseram para trás, e eles disseram novamente: Este indivíduo veio aqui para peregrinar, e ele quer ser juiz. Agora agiremos pior contigo do que com eles. E pressionaram severamente sobre o homem, sobre Ló, e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles, e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram tentando achar a porta. E os homens disseram a Ló: Tens mais alguém aí, genro, e teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade? Traz-os para fora deste lugar, porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-los. E Ló saiu e falou a seus genros que havia casado com suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor destruirá esta cidade. Mas ele parecia como que alguém que zombava dos seus genros.
E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua esposa e as tuas 2 filhas, que estão aqui, para que não sejais consumidos na iniquidade da cidade. E enquanto ele demorava, os homens seguraram a sua mão e a mão de sua esposa e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, quando os havia trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície. Foge para o monte, para que não sejas consumido. E Ló lhes disse: assim não, meu senhor. Eis que agora teu servo encontrou graça aos teus olhos, e tu magnificaste a tua misericórdia, que mostraste ao salvar a minha vida. E eu não posso fugir para o monte, para que o mal não me alcance e eu morra. E eis que esta cidade está próxima para fugir e é pequena. Deixe que eu fuja para lá. Não é pequena? E minha alma viverá. E ele lhe disse: vê, aceitei-te. Também com respeito a esta coisa, que eu não derrubarei esta cidade pelo qual tu falaste. Apressa-te, fuja para lá, pois eu não posso fazer coisa alguma até que tu chegues lá. Por isso se chamou o nome da cidade de Zoar. O sol havia se levantado sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície, e todos os habitantes da terra e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal, ou estátua de sal, que em algumas traduções. Boa noite, Jane. Nós acabamos de ler Gênesis 19, Jane. Aqui, eu li aqui esses versículos todos, né? Depois vocês meditem aí com calma. Eu quis ler para trazer aqui uma dimensão. Nós vamos falar sobre o olhar para trás. Essa questão da esposa de Ló de olhar para trás. Sodoma e Gomorra era uma terra que estava, né, vivendo o pecado. Sodoma e Gomorra estavam ali. Quando fala que o clamor dele chegou até o Senhor, até o céu, na verdade, ele estava querendo dizer o seguinte: não foi o clamor de oração, né? Mas os gritos, a agitação, o pecado chegou até o Senhor. De tanto que eles estavam no pecado, de tanto que Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava em desobediência, estava ali no pecado homossexual, porque nós podemos ver que aqueles homens, toda a cidade estava ali ao redor da casa de Ló para arrombar a porta, queria ter relações sexuais com os anjos que estavam ali para poder avisar a Ló e toda a sua família do que iria acontecer, da destruição daquela cidade. E o Senhor enviou aqueles anjos, aqueles homens, para poder libertar, para poder livrar a família de Ló do pecado, para que eles tivessem a salvação. E aí eles deram um tempo, e Ló ainda questionou, falou: Senhor, deixa eu correr para lá, deixa eu ir para outra cidade, deixa eu ir para que está mais próximo, aquela cidade, aquele lugar pequeno, deixa eu correr para lá. E o Senhor ainda teve misericórdia e os deixou ir para lá. Sodoma e Gomorra, nós vamos estudar, né? Lá em Romanos, que depois nós vamos ler, né? Paulo fala sobre a questão do pecado, nós vamos ler daqui a pouco, e faz uma comparação, porque pode ser que seja a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Que estava ali em plena iniquidade. A iniquidade é o pecado que vai se repetindo, né? Aquele pecado que a pessoa, é o pecado de estimação, ao qual aqueles homens, aquela terra inteira estava cometendo do pecado do homossexualismo. E nós sabemos, né, que isso não agrada ao Senhor. Então esse pecado devia estar fedendo. Este pecado devia já estar tão ali. Sabe o que eu imagino? Eu imagino, quando eu estava meditando, me veio uma ferida aberta num animal. Eu tive um gatinho alguns anos atrás e ele contraiu uma doença de rua e ficou uma feridinha aberta na patinha traseira dele, bem naquele ossinho. E ali a gente sentindo aquele mau cheiro e a gente não encontrava o que estava acontecendo, porque como ele ficava muito na rua, então era difícil de identificar. Quando uma certa vez que ele chegou, eu e minhas filhas olhando, olha, é a pata do gato que tá corroída, já estava dando bicho, estava fedendo a casa inteira, coisa podre.
Então eu fiquei imaginando como Sodoma e Gomorra fosse essa ferida do gato, sabe? Uma ferida exposta, um mau cheiro. Porque quando o pecado entra, quando nós permitimos o pecado entrar, dá mau cheiro. E isso sobe ao Senhor. Por isso que fala aqui, né? Eu tô lendo na versão King James, 1611, corrigida fiel, que é a mais próxima da palavra. Então, o que acontece? Eu fiquei imaginando, e aqui tá falando, né, no versículo aqui, eu vou achar aqui, falando sobre que aquele clamor, né, o clamor subiu até o Senhor, mas na verdade não é o clamor um clamor de clamar, de adoração. Era o quê? O clamor, os gritos, o pecado, ele estava tão grande, tão intenso naquele lugar, que eu imagino que o mau cheiro subiu até o Senhor, subiu até os céus. E o Senhor enviou aqueles anjos para poder acabar com aquela terra, para destruir aquele povo, porque eles estavam sendo o quê? Maus, cometendo pecado do homossexualismo, pecado, e mais, vai saber o que? Da idolatria, adorando deuses, coisas, pessoas, né? Tendo ali uma vida de orgias. E aí, aqueles homens queriam, o pecado estava tão em evidência, que aqueles homens daquela cidade viu que chegou 2 homens na casa de Ló, bateu lá, ó, manda esses 2 para fora. E Ló ainda ofereceu as filhas dele. Olha que terrível. Como que já não estava ficando o coração de Ló e da sua família? Porque mais para frente nós podemos ver, se você continuar lendo a passagem de Gênesis 19, nós paramos no verso 26, mas se você continuar lendo, as 2 filhas de Ló, né? As 2 filhas de Ló, elas embebedaram o pai e tiveram relações sexuais com ele, né? Vamos continuar a geração do nosso pai. Porém, já era o pecado que já estava entrando. E o Senhor queria salvar aquela família. Escute uma coisa, para que a sua família não se perca, para que você não se perca, o Senhor vai te tirar da sua zona de conforto. O Senhor vai te tirar aonde habita o pecado, aonde há idolatria, para que o seu coração e o meu coração não se corrompa. O Senhor manda que nós, o quê? Fuja da aparência do mal. O Senhor fala, ele é claro na palavra, fuja da aparência do mal, né? Resistir, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas vezes nós precisamos fugir. Resista. Permaneça fiel, permaneça na palavra. E o Senhor enviou aqueles anjos para tirar Ló e sua família. Porém, a esposa dele já estava sendo contaminada, porque quando ela olha para trás, ela vira um pilar de sal, uma estátua de sal. Ela virou um nada, morreu. Ela morreu. Porque o pecado nos leva à morte. Imagina aquela cidade pegando fogo, aquelas pessoas morrendo, o Senhor tirando, o Senhor enviou anjos, enviou socorro para pegar a família, para pegar os filhos, genros, a esposa, toda a família e levar para fora daquele lugar. O Senhor quer trazer salvação para nossa casa. E de repente o Senhor está usando pessoas para poder te alertar. Ei, acorda, fuja desse lugar, saia da sua zona de conforto, saia deste buraco, saia porque nós iremos destruir. O Senhor vai destruir este lugar, o Senhor vai trazer destruição. O Senhor não está se agradando, de repente, a forma ao qual você e eu estamos vivendo. E de repente não é externo, pode ser interno. Como que tem sido a nossa vida interna, os nossos comportamentos, nossos sentimentos, porque de repente estamos vivendo Sodoma e Gomorra dentro de nós, com pensamentos que não devemos, com sentimentos que não devemos ter, e o pecado entra. E o Senhor, e nós temos hoje, naquela época, o Espírito Santo não tinha descido, o Espírito Santo não tinha vindo, mas o Senhor enviava anjos. O Senhor falava com eles, né? E aí o Senhor enviou os anjos, mas o Senhor enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, para falar conosco. E ele fala, em uma outra live eu falei que existem 3 formas do Espírito Santo falar conosco. Aqui, aqui e aqui. Ele fala em nossa mente, em nosso
ouvido audível nós ouvimos, nós podemos ouvir, e o que? Lá dentro da nossa alma, no nosso ser, no nosso interior. E o Espírito Santo, ele flui dentro de nós como rios de águas vivas, flui dentro da gente como rios de águas vivas. Então, nós jamais iremos ficar enganados se nós tivermos o quê? Ouvidos para ouvir o que ele quer falar, o que o Senhor quer falar. Intimidade na palavra, intimidade em adoração, intimidade no secreto, em oração, joelho dobrado, rendição. Rendição, nós tivemos uma conferência na igreja há pouco, no sábado passado, sobre rendida estou, era o tema, ao qual nós estávamos falando de o que é ser rendida, o que é estar rendida. E o eu fui estudar sobre o se render. Se render é você perder as forças, é você se deixar se abater. Quando nós vemos em filmes, né, um grande exército que está maior do que outro, que estende a espada e fala, rendam-se ou morra. Né? E aí, imagine que é como se o exército do Senhor, o Senhor estivesse falando com vocês, renda-se, senão você morre. Morrer para o mundo, morrer carnalmente para o inferno. E o que o Senhor não quer é que nós vamos para o inferno. O Senhor não fez o inferno para nós. O inferno foi feito para Satanás e aqueles que o servem, e os seus anjos, os demônios. Mas se nós, aqui na terra, não ouvirmos a voz, não ficarmos atentos, não quisermos obedecer e achar que tá tudo ok, que tá tudo certo, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, eu vou para a casa de Deus todo culto, eu tô lá batendo cartão, e não ficarmos atentos com o comportamento, com o falar, com o agir, com o vestir, com o andar, com o pensar, nós vamos sim direto para o inferno, vamos sim queimar como aquela cidade. Eu estou falando isso, mas eu estou ouvindo, porque a palavra falou comigo primeiro. E nós estamos vivendo o tempo que precisamos de alertar o povo de Deus. Precisamos alertar a igreja sobre o pecado, sobre o se arrepender. Porque não está sendo, não temos, né? Não está sendo ministrado sobre isso mais. E nós precisamos alertar o povo que o Senhor Jesus, ele está à porta já. Mas ele está ainda nos deixando, o Senhor nosso Deus, e está deixando tempo para que a gente possa o quê? Se consertar, se alinhar, sabe? Tenha tempo com o Espírito Santo, tenha tempo de meditação da palavra, tenha tempo para ouvir a Deus, para se ajoelhar, se arrepender dos pecados todos os dias e não cometê-los novamente. Porque aqui nós falamos sobre a iniquidade. No verso 15 diz, e quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo, levanta-te, toma tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Aqui está falando, não sejas consumido na iniquidade, não da iniquidade. Por que na? A iniquidade, falei no início, é um pecado que ele é cometido repetidas vezes. Então, na iniquidade, para que não sejas consumido no pecado, porque o pecado, quanto mais a gente entra, mais ele nos consome, mais ele nos abate. E aquela esposa de Ló, ela olhou para trás, vai saber o que ela estava pensando. E isso é uma distração. A distração, né? Muitas vezes, o que está nos distraindo? São as coisas materiais? É o que o lugar ou a pessoa, né, tá te proporcionando. De repente aquela pessoa não é do Senhor, um relacionamento, não falo de um casamento, eu falo às vezes de um namoro, você iniciando um namoro, mas como que tem sido, né, o namoro, o relacionamento com amizades, como tem sido isso? Um relacionamento muitas vezes também pastoral, ministerial, será que nós estamos permitindo, né, sermos presos, aprisionados emocionalmente no que às vezes a pessoa não pode nos proporcionar? Qual é a distração? O que tem te distraído? Que tem te deixado nessa zona de conforto, fazendo você querer olhar para trás? Não, mas eu vou ter que perder. Eu tô lendo um livro aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu acabei de ler esse que eu postei, que eu falei que eu ia trazer, só pra gente dar uma pausa aqui, um parêntese. Nefários, tem o filme. Eu indico todo cristão e não cristão tem que assistir e ler o livro, sensacional. Aqui Nefários é nefasto, que é um demônio, e ele é como se ele fala mesmo que ele vai levar, ele fala do comportamento do cristão.
tá? E do não cristão também, mas que o comportamento do crente, daquele que se diz que serve ao Senhor, ele fala do orgulho, da mentira, é bem forte. E esse aqui eu ganhei de presente da pastora Rogéria Reis, olha que legal, pai de órfãos. E aqui eu já tô até terminando ele, eu ganhei sábado, já tô terminando já, falta 3 capítulos só. E aqui ela conta o testemunho dela e ela fala sobre algumas coisas e ela fala sobre essa questão do pecado. Ela fala sobre coisas que aconteceu e o que estava levando ela pro inferno, porque era uma mulher de Deus, uma menina de Deus, conheceu Jesus. E aí ela começou a falar não vou entrar muito nesse detalhe, mas ela começou a falar aqui que ela estava com câncer e ela estava, Deus usou um homem de Deus para falar com ela que ela precisava perdoar, porque senão ela iria para o inferno. Ou seja, ela estava se distraindo, achando que estava tudo ok. Ela era cristã, permanecer firmada, ia para a igreja, fazia evangelismo, cuidava das coisas do Senhor e bonitinha, certinha, não tinha relacionamento íntimo com o namorado, estava tudo certo. Porém, ela estava com câncer que estava a ponto de matá-la por conta da falta de perdão. E Deus usou um pastor para falar com ela fortemente. E naquele momento ela conseguiu liberar o perdão para a mãe e assim ela foi curada daquele câncer. Ela foi no médico depois e fez todos os exames e estava tudo certo. E o que acontece? De repente, nós nos distraímos, né, com sentimentos que Satanás simplesmente quer que fique dentro do nosso coração. Aquela esposa de Ló, ela estava com um sentimento de apego, talvez, né? Apegada naquela cidade, apegada naquele lugar, apegada naquela casa, apegada naquelas pessoas, apegada na vizinhança, que não estava... Eu acredito que a vizinhança de Sodoma e Gomorra não era uma vizinhança muito bacana, porque era um povo que vivia na promiscuidade do homossexualismo. Então, nós precisamos entender qual tem sido a distração. Eu quero falar sobre distrações. E a primeira que eu quero falar aqui, as distrações, ela nos desconecta de Deus. Quando nós permitimos as distrações do dia a dia entrar na nossa mente, né, e fazer morada, ela nos desconecta com Deus. Por quê? Nós não ouvimos a voz de Deus. Dificulta a ouvir a voz do nosso Pai, sabe? E é um alerta, porque a distração tem levado muitos crentes a sair do meio, a sair debaixo da nuvem que é a mão do Senhor, a sair da igreja, porque se distraem com confusão, com disse-me-disse, com picuinha dentro da igreja, fora, na família. Nós precisamos aprender a detectar as distrações que Satanás coloca na nossa vida. Nós não podemos nos distrair. Acontece coisas, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor já tinha deixado, né? Eu falei semana passada sobre isso, né? Para que o Senhor falou para que a gente pudesse ter bom ânimo, né? Que nós teríamos aflições nessa terra. E aí, muitas das aflições, às vezes é uma amizade que nos trai, um divórcio, um pastoreio que está nos adoecendo, e aí a gente começa a ficar com o coração todo corrompido. Qual tem sido a distração da sua vida? O que tem te distraído, o que tem te tirado a sua fé, o que tem tirado a sua paz, o que tem tirado você do secreto com o Senhor, o que tem te abandonado de orar, o que tem te distraído? 2. As distrações são a nossa criptonitas que tiram nossas forças e nos impede de buscar o Espírito Santo. A distração, ela é uma criptonita, igual era com o super-homem, né? O Superman, que ele tinha uma criptonita, algo que tirava a sua força. O que tem tirado a sua força? Qual é a distração? É claro que nós choramos, não é pecado chorar, gritar, né? Mas nós não podemos deixar que a murmuração, a ira, a falta de fé, a falta de oração corrompe e nos distraia, né? A distração nos tire isso e a gente não tenha mais intimidade com o Espírito Santo. 3, as distrações são um tipo de pecado que chamamos de nada a ver. O Espírito Santo falou isso comigo e eu achei fantástico, eu tive que anotar.
Eu vou repetir. As distrações são um tipo de pecado que os chamamos de nada a ver. Sabe aquela coisa que a gente fala, não tem nada a ver eu tomar uma cervejinha mais cedo, depois do almoço, depois eu vou pro culto. Sabe aquela, não tem nada a ver eu escutar a música secular do mundo. Então vai no nada a ver. São distrações. Eu não tô aqui para julgar, porque cada um sabe de si, sabe? Mas tá no tempo da gente alertar. Cuidado com músicas que tem se escutado. Cuidado, porque os louvores são inspirados pelo Espírito Santo e as músicas seculares são inspiradas por quem? Quais são as inspirações dos funk, dos forró? Quais são as inspirações? Da onde que eles tiram inspirações? Tem que vir de alguma coisa, de alguém, sabe? Porque nós não temos inteligência tamanha para fazer nada, porque é tudo por Ele, para Ele, são todas as coisas, tudo vem do Senhor. Então, alguma coisa, da onde que sai? Então, nós precisamos ter cuidado, nós estamos num tempo em ficar ligadas no Senhor. Aquela mulher, esposa de Ló, ela não estava tão ligada assim, né? E eles conheciam a Deus, eles conheciam, mas ela escolheu olhar para trás, ela escolheu olhar para o passado, para o que ia ficar. Não, mas vai ficar. Nossa, mas e meu amigo não vai vir? Mas e fulano? E aí, não, e isso e aquilo outro. Não se apegue. Não se apegue. Não se apegue a um carro. Não se apegue a uma pessoa. Não se apegue a filhos. Nós amamos filhos. Nós amamos. Às vezes você ama seu cônjuge. Amamos os vizinhos. Amamos as pessoas. Mas nós não podemos nos apegar. Nós precisamos nos apegar na palavra. Nós precisamos nos apegar. Eu adoro, eu ganhei o brinco de presente. Mas se ele estragar, eu não vou para a igreja mais. Eu ia que esse brinco combinava com tudo. Não, vamos sem brinco mesmo, vamos sem batom. Vamos nos apegar à palavra. Vamos nos apegar ao Senhor. Nós precisamos nos apegar a Deus. Nós não podemos mais ficar olhando para trás. Não, fulano foi embora. Nossa, eu amava. Não, o Senhor nos conecta com outras pessoas. Eu tenho feito conexão com pessoas. O Senhor tem me trago conexão com pessoas que eu tenho ficado assim, sabe? Pessoas que eu nem imaginava, sabe? O Senhor tem me trazido. Mas eu amo os que às vezes passou, não tem, sabe? O Senhor nos conecta com outras pessoas, o Senhor quer derramar vinho novo sobre a nossa vida, o Senhor quer trazer salvação e de repente, para trazer salvação para a nossa casa, Ele vai tirar coisas, Ele vai sim tirar pessoas, é o Senhor que, sabe por quê? Porque nós não conseguimos, muitas vezes, nos desvincular de um amigo que está sendo tóxico, de um namorado, de um relacionamento que está sendo abusivo, porque nós nos apegamos emocionalmente, aí o Senhor tira, e nós, mas eu quero, e vai atrás, e aí dá ruim, o Senhor talvez está tirando, deixa o Senhor fazer, entenda o que o Senhor está falando contigo. Vamos caminhar aqui rapidamente para a gente orar? Romanos 6, olha só o que diz aqui, Romanos 6, aí, Ana. Olha só. Romanos 6. Olha aí o que diz. Anota aí, depois vocês abrem, tá bom? Deixa anotadinho aí pra gente correr. O que diremos, então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. O Senhor quer trazer novidade de vida. O Senhor queria trazer novidade de vida para aquela família, para aquela mulher. Talvez ela iria ter amigos melhores, vizinhos melhores, uma casa melhor. A família ia ficar numa condição melhor, mas aquela mulher, ela preferiu olhar para trás. Gente, vocês não estão entendendo o que o Senhor está falando. Porque, verso 5, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sendo isto que o vosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais o pecado.
Olha isso, porque aquele que morreu está liberto do pecado, aleluia. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto ao morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Aleluia! Assim também vós, considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, presta atenção, para lhe obedecerdes em seus desejos. O que aquele povo vivia? Aquele povo de Sodoma e Gomorra vivia nos desejos da carne. Olha isso, eles obedeciam os seus desejos. Qual o desejo que você tem obedecido e que não tem sido da vontade de Deus? Verso 13, Romanos 6,13. Nem tampouco apresentais os vossos membros como instrumentos de injustiça ao pecado. Presta atenção. Mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos e os vossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, sobre você e sobre mim. Não, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De forma alguma. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes como servos para obedecer-lhes, servos sois daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Quem você tem obedecido? Fica a pergunta aí. Mas graças a Deus que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregues. E tendo sido libertos do pecado, tornastes servos da justiça. Eu falo segundo, isso aqui é Paulo, gente. Eu falo segundo a maneira dos homens, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à iniquidade, para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Dá um glória aí, gente, pelo amor de Deus. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Eita, meu Deus! E que frutos tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e tendo-vos tornado servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Oh, glória! Dá pra você dar um glória? Dá pra gritar? Gente, olha que palavra sensacional. Nossa, que palavra! Que palavra fantástica! Aleluia! Entendem que nós precisamos morrer para nossa carne, as nossas vontades, sabe? Cuidar, eu já falei sobre cuidar também do corpo, né? Com o que a gente tem se alimentado, como que a gente tem cuidado do templo do Espírito, que é o nosso corpo carnal, o nosso corpo, matéria. Como nós temos? Será que a gente tem ido o pecado da gula? Nós precisamos nos cuidar, né? O que tem te dominado? A sua vontade mais de comer doce, mais de comer gordura? Uma picanha com muita gordura, todo dia gordura, muita fritura, muito doce, muito açúcar. O que tem te governado? Quem tem te governado? O Espírito Santo ou as paixões deste mundo? Os sentimentos que o sistema quer que você tenha, que as pessoas querem que você tenha. Não perdoa fulano mesmo, não. Ah, te traiu, trai também. Ah, desligou na sua casa, na sua cara, não vai atrás. Não, nós não agimos assim. Nós não agimos. Depois que nós fomos mortos para o pecado, nós morremos para o mundo, nós somos nova criatura.
em Deus. Nós servimos um Deus vivo. Então nós vamos perdoar sim no nome de Jesus. Nós vamos deixar sim as vontades da nossa carne sim no nome de... É um exercício diário no nome de Jesus. Nós vamos orar por quem nos feriu sim. Nós vamos não mais olhar para trás para as coisas que ficaram, né? Porque eis que o Senhor fez novas todas as coisas. Se o relacionamento não deu certo, olha para frente, olha para o alto, olha para a cruz, porque o salário do pecado é a morte. A esposa de Ló morreu porque ela olhou para o pecado. O que será que ela estava fazendo lá? Aquela, nossa, e o fulano? Meu Deus. Ali não fala, na palavra não diz. Mas ela olhou para trás. Algum sentimento ela teve. Algum sentimento de apego, algum sentimento. Eu não sei qual foi o sentimento da esposa de Ló, porque a Bíblia não nos relata isso, sabe? Mas eu até acredito que o próprio Senhor, ele nos deixou nos deixou no vácuo para imaginarmos, né? Para justamente nos colocarmos nessa situação, né? Será que você tem pessoas que estão sendo usadas como aqueles anjos foram para te alertar? Olha, cuidado com isso. Cuidado com aquilo, saia disso. O Espírito Santo mesmo, ele nos direciona. Ele fala conosco. Fique atento à voz dele. Busque o mais. Vai para o secreto para você ouvir a voz audível do Espírito Santo. Cuidado com o nada a ver. Cuidado. Romanos 7, 24. Vai um pouquinho para frente para a gente finalizar e orar. Romanos 7, 24. Lá embaixo. Olha o que diz. Eu quero ler isso aqui. Leia Romanos 7, leia Romanos todo, gente. A gente tá na igreja fazendo o nosso devocional, o nosso estudo tem sido sobre Romanos. E coincidiu com o meu estudo de hoje e eu peguei. Olha o que diz Romanos 7, 24. Ó miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui com ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte significa o seguinte, porque antigamente, quando o povo cometia um pecado grave, né? Era-se colocado um corpo morto e amarrava naquela pessoa. Imagina você aqui e um corpo, eu não tenho, acho que outra caneta aqui, e um corpo amarrado, é como se fosse essa tampinha aqui, presa, amarrada. Você amarrada num corpo morto e esse corpo fedendo, dando mosca, não é só o fedor. Porque quando uma carne morta, até carne que a gente deixa, se a gente deixar muito tempo no lixo, não começa a dar varejeira. Então, cachorro que a gente vê morto na rua durante muito tempo, né? O que dá? O que dá? Muito mosquito, muita mosca, muito bicho, muito fede muito o lugar. Imagina um corpo morto. Isso é que Paulo fala aqui. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a nossa carne fede, dá bicho. E o pecado, ele é assim. Ele fede, dá bicho, nos leva a distrações. O pecado nos distrai. E ele diz, eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, como a mente. Eu mesmo sirvo a lei de Deus, com a mente. Mas com a carne, a lei do pecado. O que ele está querendo dizer? Com a mente, a minha mente, eu vou servir ao Senhor. Eu vou obedecer, eu quero obedecer. Mas com a carne grita. A carne fala, a carne tá com vontade de bater naquela pessoa que, eu vou falar um monte de coisa, eu vou gritar para ele ver, eu vou lá bater, eu vou lá quebrar o carro, eu vou lá bater na porta, eu vou falar e enfiar o dedo no nariz dele, eu falar, quem ele tá pensando que é? É isso que a carne grita, pra gente fazer justiça com as próprias mãos, pra gente cometer, né, a justiça própria. Nós somos cheios de justiça própria e isso nos leva o pecado da morte. Nos leva a pecar e nos leva à morte, sabe? E nós precisamos aprender com a esposa de Ló a não olhar para trás no que ficou. Aquilo que o Senhor está falando, eis que eu estou tirando algo de você hoje. Se o Senhor te tirar algo hoje, o que o Senhor está tirando? Entenda.
né? O que está levando o seu coração a pecar. De repente você está pensando, nossa, eu não consigo comprar um carro novo, eu não consigo comprar um celular novo, nossa, eu quero tanto. Mas de repente o Senhor não está permitindo justamente porque aquilo vai ser um Deus para você. Estou dando só um exemplo, mas pode ser alguma outra coisa. De repente nós estamos idolatrando coisas. Vamos começar a entender o que o Espírito Santo quer falar conosco. Vamos começar a entender, ficar atentos. Já estamos passando da hora de entendermos o que o Senhor quer tirar. Senhor, a gente não canta a música Ana Paula Valadão, diante do trono, quebra tudo e faz de novo. Eu sou um barro, eu sou um vaso de barro nas mãos do oleiro. Senhor, tu és oleiro, né? Me quebra e refaz. Será se você está preparado para ser quebrado? Nós estamos preparados para nos render ao Senhor, como foi a conferência aqui, rendida estou. Estamos rendidos de fato. Até que ponto nós nos rendemos a Deus, né? A esposa de Ló era para se render é isso. Senhor, está no controle das tuas mãos. A minha vida está no controle do Senhor. É o Senhor que controla, é o Senhor que comanda o que o Senhor quer que eu faça. Qual é a direção? Para onde que o Senhor quer que eu vá? E eu vou falar algo aqui que me veio, que agora nem está anotado, mas me veio. Porque nós escutamos tanto as pessoas falando, não tem um motivo. Não existe um motivo aparente. Eu já ouvi isso uma vez. Não existe um pecado, não existe algo, um pecado moral, algo sólido para que a pessoa desista do seu chamado, não, eu vou ficar visitando outras igrejas, a pessoa não quer a responsabilidade do chamado, porque de fato servir ao Senhor, o evangelho ele não é leve, né? Ele não é confortável, ele é desconfortável. E aí, uma vez eu perguntei, a pessoa falou comigo, e eu falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu falei, você acredita mesmo que o Senhor te tira da onde que você está dando frutos para ficar perambulando? Eu vou visitar uma igreja tal, a outra igreja tal. E ela falou, não, mas Deus falou. Então, ok. Quanto tempo a gente vai ficar achando que Deus está falando? Vamos ficar no nosso achismo, né? Achando que Deus está falando, sendo que é o nosso eu e o nosso ego. E aí a gente olha para trás. Vou voltar para trás, não vou exercer o chamado, não vou exercer o meu ministério familiar, não é só ministério dentro da igreja, às vezes um ministério familiar, um ministério da igreja mesmo. O que o Senhor tem falado com você para fazer e de repente você está protocolando, né? Não vou ficar, não sei. Nós precisamos entender que o Senhor, ele é um Deus Pai de amor e ele jamais vai pedir algo ou fazer algo que vá nos ferir. Ele nos corrige e vai doer por um tempo. Porém, não vai permanecer. A gente não vai permanecer no deserto durante muito tempo. Vamos passar. Talvez era necessário Ló e sua família passar por aquele período de deserto ali, de ter que sair, desconforto. Nossa, a gente vai ter que deixar nossa cama, nossas coisas, tudo aí. Pegar o básico, de repente só a roupa do corpo, que eles pegaram ali. Mas a esposa dele queria ficar lá. O coração dela estava lá. Onde que o seu coração está? Aonde está o seu coração? Ali está o teu tesouro, não é isso que diz a palavra? Aonde está o teu coração? O que tem te prendido? O que tem te distraído? As distrações nos traz esfriamento espiritual. É o último ponto aqui. As distrações nos traz esfriamento espiritual. De repente você está frio espiritualmente, não está conseguindo orar, não está conseguindo ouvir a voz de Deus, porque você está se distraindo com as fofocas, preocupados com o que a família vai dizer, com o que os outros vão pensar. Então, esta é a palavra desta noite. Distração, né? O olhar para trás tem te distraído. De repente, você está olhando para o que ficou lá atrás, né? Mas o Senhor diz esta noite, né? Para mim e para você, olha para frente. Olha para mim, foca em mim. Não olha para o que vai ficar, não. Não olha para o que vai perder, não. Oh, aleluia, olha para mim. Porque quem olha para Jesus tem vida e vida em abundância, porque a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então que nesta noite, no nome de Jesus, você possa orar
e ouvir o Espírito Santo falar com você qual tem sido a distração e arrancar essa erva daninha. Arranca essa distração. Dê uma ordem de comando no nome de Jesus que bata em retirada, frieza, tristeza, angústia, opressão. Que essa distração saia. Que essa decepção bata em retirada, que é uma distração de Satanás para a sua vida. Vamos orar? Aleluia! Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Senhor, obrigada por esta palavra, que ela possa ficar, ó Pai, em nossa mente, em nosso coração, para que nós não percamos, ó Pai, a nossa fé, o nosso foco e que nós não venhamos nos distrair como a esposa de Ló. Ela se distraiu, Pai, e perdeu a conexão com o Senhor. Ela se distraiu e perdeu o fogo do Espírito. Ela se distraiu, ó Pai, e ficou fraca espiritualmente. Ela se distraiu, ó Deus, e perdeu a família, e perdeu a vida. Pai, no nome de Jesus, que esta noite, que todo aquele, juntamente comigo, que está vendo esta live, ouvindo agora ou depois, que no nome de Jesus, que toda distração venha cair por terra. Senhor, que o Senhor levante anjos do Senhor, exército do Senhor a nos ajudar e a guerrear por nós, e que nós venhamos ficar atentos ao teu Espírito, e que todo espírito de distração, no nome de Jesus, venha bater em retirada. Senhor, guerreie por nós, guarde a nossa casa, a nossa família, e tudo aquilo que leva o nosso DNA, ó Pai, que o Senhor guarde debaixo das tuas asas, e que nós possamos, ó Deus, ouvir somente a voz do teu Espírito, e que somente a Ele que venha nos governar, ó Deus, e que nós venhamos nos conectar com o Senhor todos os dias, para que nenhuma distração nos leve à morte, para que nenhum pecado nos leve à morte, mas que nós possamos ter vida e vida em abundância com o Senhor todos os dias, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Envie essa mensagem aí para quantas pessoas você puder aí para alcançar mais vidas. Me sigam lá no YouTube, Josi Santos, me siga lá para que eu possa conseguir mais de 50 inscritos, para eu conseguir abrir o ao vivo, para eu fazer por lá a nossa live ficar salva lá, no nome de Jesus. Amém? Me ajudem aí, espalha lá, envia aí para todo mundo, para que eu consiga enviar. Eu não consigo colocar muito vídeo, muita coisa lá, porque eu ainda não tenho 50 inscritos. Então, coloca lá para mim, em nome de Jesus, para que a gente possa conseguir enviar e fazer por lá, que é melhor, ok? Um beijo, amo vocês. Lúcia, Jane, aleluia. Gil, glória a Deus. Jaque, oh glória. Deus abençoe, Fátima. Aleluia. Beijo, Marta. Oh, aleluia. Gui, Deus abençoe. Ana, um beijo. Jaqueline, um beijo, minha amiga, saudades. Michele, direto de Boston. Oh, glória, tá vendo, gente? Estamos chique. Deus abençoe todos vocês. Até terça que vem, no nome de Jesus. Medite aí nessa palavra. Queria ficar mais um pouquinho aqui, mas eu não vou conseguir. E sossegar as crianças e orar. Sexta-feira estarei ministrando Lagoinha Nacional, culto Shine. Estarei levando uma palavra de cura e libertação através do perdão. Você que pode, apareça lá conosco, viu? Estou postando aqui no meu WhatsApp, no meu Instagram. Tem um endereço lá, mas se quiserem pode me chamar que eu passo. Amém? Vamos embora, mulherada. Vamos lá. Glorificar o nome do Senhor, sermos curadas e libertas para a glória de Deus. Amém? Um beijo. Até semana que vem.